Boa noite, cosmonautas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo novamente a mais um vídeo do King Sans. Hoje o assunto que eu vou abordar é um assunto que mexe particularmente um pouco comigo, pois é um assunto que eu tento lidar com todos os dias da minha vida, sem exceção. O assunto é autocobrança e como que isso pode afetar a gente, principalmente em tempos difíceis como esses, e como que a gente pode equilibrar isso. Bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pois bem, eu vou falar sobre autocobrança em dois pontos diferentes. Primeiro, de uma forma mais geral, como que eu vejo isso acontecendo comigo e com vários amigos meus e até na internet, e como que isso afeta a gente principalmente agora nesses tempos de quarentena, e como que rola nessa diferença absurda desse tipo de coisa. Então vamos lá. Parte 1, autocobrança. Acho que eu posso falar isso muito para todos os nichos de modo geral, acho que todo mundo vai enfrentar isso de um jeito ou de outro. Mas, como eu já falei em outros vídeos e para quem me conhece pessoalmente, né, também, eu mexo muito com arte, de forma geral, muita produção, em especial audiovisual. Para vocês terem uma ideia, esse é talvez meu terceiro canal nessa quarentena. E não, eu não vou mandar os outros canais para vocês verem. E eu sempre estou envolvido em algum tipo de processo, algum tipo de projeto. Eu tenho podcast, eu edito muita coisa para muita gente, eu faço freela, eu sempre estou escrevendo algum roteiro ou outro. É algo que eu sempre fiz, é algo que eu provavelmente vou continuar fazendo até o dia que eu morrer. O grande problema é quando isso deixa do âmbito da criação e passa a ser quase um vício. Eu estava discutindo isso com um amigo meu um tempo atrás, porque digamos que eu tive um pouco de uma crise existencial, achando que todos os meus processos artísticos era só isso que me definia, achando que as pessoas não gostavam necessariamente de mim, mas gostavam da minha arte como um todo. O que me fez fritar muito nesse processo e me fez refletir que é talvez por isso que eu crie tanto, talvez é por isso que eu sempre esteja fazendo um projeto aqui ou acolá. Talvez por isso que eu não consegui desligar o meu cérebro. Porque se eu desligar, eu vou desligar a única fonte de motor que faz com que as pessoas gostem de mim. Esse amigo conversou comigo, ele me acalmou e meio que me fez perceber que não é tão bem assim. Mas o fato de eu ter parado para pensar sobre isso, o fato de eu ter parado para ver que as pessoas talvez só gostem de mim nesse ponto específico da minha produção, me fez refletir muito, assim. E me fez refletir que a gente, principalmente pessoas que criam muito, não é? Não necessariamente só no sentido artístico, mas que produzem muito, talvez programação, talvez artigos acadêmicos, talvez entre outras coisas, se cobram demais o tempo inteiro. Às vezes nem só isso, às vezes estudar para Enem. Eu preciso estudar 18 horas por dia, porque senão eu não vou passar em medicina. E quando a gente tem esse nível de autocobrança, quando a gente precisa estar efetualmente fazendo alguma coisa para, sei lá, existir no mundo, a gente esquece um fator muito importante chamado saúde mental. E como que a saúde mental ela tem que ser importantíssima, o descanso tem que ser importantíssimo para a gente realmente conseguir produzir de uma forma saudável, ou sei lá, ser ativo de uma forma saudável, de uma forma que não prejudique a gente ao longo da nossa vida, sabe? Eu me prejudiquei muito com o meu excesso de produção. Ficava cansado, estressado, tinha crise de ansiedade direto. Eu tive que aprender a dar um pause. E bom, como vocês viram, o fato de ter criado 3 canais durante a quarentena faz com que o pause em si não seja lá tão efetivo também. É importante a gente desligar, é importante a gente achar um equilíbrio, é importante a gente entender que os processos eles não dependem só da gente. É importante você, estudante de Enem, por exemplo, entender que se o mundo estiver pegando fogo, se você estiver com uma crise familiar em questão, você não precisa se forçar a estudar. É importante você fazer seus pais entenderem isso também. É importante você entender que se você não estiver bem consigo mesmo ou com seus arredores, você não vai produzir bem. E qual é o problema nisso? O problema é que as pessoas elas se forçam num certo nível de cobrança que mesmo não estando bem, elas precisam ser produtivas, elas precisam estar agindo. E se você fizer isso, você não vai fazer bem. E se você não fizer bem, você vai ficar mal. E aí gera-se um efeito bola de neve eterno, em que aumenta muito se, por exemplo, gatilhos de ansiedade e depressão. Foi como aconteceu comigo, por exemplo. E eu vejo isso muito acontecendo agora na quarentena de forma geral. Parte 2. Quarentena. Eu não sei se você sabe, mas tem uma pandemia lá fora
E se você sair de casa, você provavelmente vai estar se arriscando a ficar contaminado, possivelmente contaminar sua família e morrer. Então, fique em casa. Faz esse favor. Fique em casa, não importa o que seja. E se você tem o privilégio de fazer compras por, sei lá, delivery de supermercado, faça. Essa saída de casa é extremamente importante de necessidade. Eu sei que às vezes não dá, a gente tem que sair, mas se você tem qualquer possibilidade de fazer alguma coisa que seja em casa, faça em casa, ok? Mas qual é o problema de ficar em casa? Bom, a gente meio que surta o tempo inteiro, o surto é constante. E a autocobrança ainda é maior. A gente está totalmente alucinado com o que está acontecendo lá fora, a gente está totalmente surtado com tudo que está rolando no mundo, o tempo inteiro. E qual é o grande ponto nisso? O grande ponto é que a gente não quer ficar totalmente surtado, a gente quer desviar nossa atenção para outras coisas e a gente tenta produzir. Mas eu, pelo menos, eu não consigo produzir direito de uma forma que eu não tenho que entrar em termos comigo mesmo, quando eu sei que tem pelo menos 1.000 pessoas morrendo por dia no meu país por uma doença que não existia até o começo do ano. Então, assim, é realmente muito difícil. É realmente muito difícil a gente se cobrar num momento como esse. Como eu falei antes, o externo também influencia na nossa produção. O externo também influencia de como nós estamos ficando. E a gente tentar achar uma solução viável e tentar fazer o melhor e tentar dar a volta por cima em momentos difíceis como esse, numa história global nunca antes vista na nossa geração, não dá. Eu sei que é difícil pra caramba, mas eu falo, relaxa. Eu conversando com esse mesmo amigo meu, que outro dia desses, ele teve uma crise sobre a questão de autocobrança, ele é desenhista, ele estava falando muito sobre a questão de não estar desenhando bem, de não estar gostando das próprias artes e que estava influenciando negativamente nele, ele estava tendo crise de depressão e ansiedade direto. Eu meio que falei exatamente isso com ele. Ontem ele veio me falar o seguinte, cara, meio que depois que você me falou, eu comecei a ver desenho o dia inteiro e comer e não me senti culpado por isso. E meio que é exatamente isso que a gente precisa agora. Se você está conseguindo produzir, se está conseguindo fazer alguma coisa diferente, é lucro, parabéns. Mas não se sinta mal por não estar conseguindo fazer enquanto 1.000 pessoas morrem por dia do lado de fora da sua casa. Enquanto talvez um parente seu possa estar infectado. Não se sinta mal de não estar sendo produtivo ou eficiente no mundo que está pegando fogo. Relaxa. Vai ficar tudo bem. Fique em casa, aguenta isso passar. Tenta distrair sua cabeça, tenta fazer de uma forma mais efetiva para as coisas ficarem suaves. Principalmente, talvez, se você estiver nessa pressão de terceiro ano de ensino médio, que eu já passei por isso, eu acho que todo mundo mais velho já passou por isso. Entenda que não vai ser porque você perdeu um ano da tua vida por causa de uma pandemia que você não vai entrar na faculdade, que a sua vida acabou. Eu falo por experiência própria. Eu fiz 2 períodos de letras na Universidade Federal. Eu fiz logo depois de sair do ensino médio. Não era o que eu queria. Eu saí fora. Fiquei um ano, entre aspas, parado, academicamente falando. E depois eu fui entrar na faculdade de cinema, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. Apesar dos pesares, eu tive que sair da faculdade de cinema, mas isso é assunto para outra história. E mesmo assim, isso não é o fim da minha vida. Eu não vou parar de produzir, eu não vou parar de respirar por não estar na faculdade, em específico, nesse momento difícil pra caramba que a gente tá passando. É o que eu falei no vídeo de criação de regra. Se tem alguém que te cobre, em especial num momento tão complicado quanto a gente tá, fala pra essa pessoa parar. Faz essa pessoa entender que, não, cara, não é assim que funciona. Em especial agora. Fiquem fortes, fiquem seguros e fiquem em casa. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. É uma coisa que realmente muitos amigos meus têm passado por isso. E eu tenho passado por isso também. Eu precisava meio que externalizar esse sentimento de uma forma lúcida. Se vocês gostaram do conteúdo, dá like, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem para algum amigo que esteja surtando. E tamo junto, viu, galera? Então é isso aí. Boa noite, cosmonautas.